Ô, meninos, então vamos, né? Dona Nair, nós estudamos, então, sobre a alma, né? Aí ele vai falando aqui do princípio inteligente, que, que, de- que enquanto a gente está no reino, nos reinos anteriores ao homem, é princípio inteligente, pois é alma e espírito, né? Aí ele faz a distinção que o pensamento não é propriedade da matéria, né? E é claro, quem é que pensa? É o espírito. Então, é sobre isso que ele vem falando aqui. Aí eu vou ler o 9, que é pequenininho, e aí a gente já conversa sobre isso. Deus, a alma, a sobrevivência e a individualidade da alma depois da morte do corpo, as penas e as recompensas futuras são os princípios fundamentais de todas as religiões. Só um minutinho, Marleninha. Ah, Ana, o seu microfone está ligado, está dando interferência. isso. O Espiritismo, então, ele fala que tudo isso é princípio fundamental de todas as religiões. Vamos ver, quer ver? Eu vou repetir, ó. Deus, a alma, sobrevivência e individualidade da alma são princípios de todas as religiões. Só que cada uma tem a sua maneira, né? O Espiritismo vem a juntar as provas morais desses princípios, as provas materiais dos fatos e da experimentação, e reduzir os sofismas do materialismo. Em presença dos fatos, a incredulidade não tem mais razão de ser. É deste modo que o Espiritismo vem desenvolver a fé e aos que a perderam e apagar as dúvidas aos vacilantes. E aí, gente, o que vocês querem comentar sobre isso? Ele fala que é individualidade, mas a individualidade não é de todas as religiões, não. No budismo, por exemplo, não tem essa individualidade. Aí como é que fica? E foi o Sr. Kardec, né? Esse texto é dele, né? Ó, quer ver? Vamos repetir, então. A não ser assim, né, que ele esteja falando e que cada uma tem a sua maneira, né? Deus, aí ok, todos religiosos, ainda que às vezes não coloque o nome de Deus. A alma, se é religioso, acredita que existe algo além da matéria. A sobrevivência também. Cada um tem a sua maneira de entender. A individualidade da alma depois da morte do corpo, as penas e as recompensas futuras são os princípios fundamentais de todas as religiões. Aí ele diz mais que o Espiritismo vem a juntar as provas morais deste espírito, aí ele vai falar, o Espiritismo vai chamar as provas materiais dos fatos e da experimentação, e reduzir os sofismas do materialismo. Em presença dos fatos, a incredulidade não tem razão de ser. E é deste modo que o Espiritismo vem desenvolver a fé aos que a perderam e apagar as dúvidas aos vacilantes. Vamos ver, gente. Quem quer falar ou toca o barco? Olha, eu sinceramente não tenho o que comentar sobre isso. Também não sei comentar. Aqui ele está falando que o Espiritismo vem acrescentar às provas morais desses princípios as provas materiais através dos fatos e da experimentação,
cortando assim pela raiz os sofismas do materialismo. Porque o materialismo apresenta argumentos falsos, né? Sofismas são argumentos falsos. E o espiritismo não, ele busca a verdade, né? Aí é o que Sócrates lutou muito contra os sofistas, justamente pela falsidade dos argumentos deles, pela hipocrisia. E assim é o espiritismo, ele busca mostrar a verdade, embora ela seja ainda relativa para nós, porque nós não temos entendimento, né? Mas existe uma verdade absoluta. Era isso que Sócrates afirmava. E ele lutava contra os sofistas, né? Aliás, os sofistas que acabaram condenando Sócrates à morte. E Sócrates foi um dos precursores do espiritismo. Então, eu acho muito interessante essa parte aí, por causa disso, né? O materialismo vem com argumentos falsos, de que tudo é produto do cérebro, é produto dos neurônios, das secreções cerebrais, mas o espiritismo vem provar a existência da alma e a sobrevivência. Então, vai contra esses argumentos falsos que o materialismo apresenta. Inclusive, não acreditam em Deus, falam que Deus não existe, que tudo é produto do cérebro, tudo não existe alma, não existe nada. Você não lembra que o doutor Novelino contava que o professor dele, eu esqueci o nome do professor, era materialista, professor de anatomia. Então, diz que esse professor, quando eles iam lá estudar o cadáver, na aula de anatomia, ele erguia o bisturi assim, ó, que ele tinha mexido lá nos órgãos, né? No cadáver, tudo. Aí ele erguia assim o bisturi e falava assim: onde está a alma? Não a vejo na ponta do meu bisturi. O doutor contava isso para nós. E ele, então, ele lembrava do professor Eurípides Barçanufo, que falava assim, que Deus existe, que a alma existe, que a alma sobrevive ao corpo. Aí o doutor pensava, aquele homem jamais mentiu. Então, eu não acredito nesse professor. Eu acredito no professor Eurípides de Barçanufo. E assim foi, né? Até ele se formar, convivendo com aquele materialismo que é próprio das academias. Até hoje. Até hoje. Às vezes eu fico pensando, né? Eu estava relendo esse livro aqui, da Deiná Zohar, a inteligência espiritual. Estava dando uma relida nele. Então, eu sou muito assim, questionadora, né? Aí eu me veio na cabeça, falei, gente, eles falam, ela afirma, as primeiras coisas que ela afirma aqui é que a espiritualidade e a inteligência espiritual não depende de religião. Mas o que tem de budismo aqui, eu vou ver se eu acho aqui para mostrar para vocês.
E o lótus de 1000 pétalas aqui, cada pétala simbolizando uma coisa. Aí não sei onde é que está. Aqui, ó. Não sei se dá para vocês verem. Aí, ó. Isso é uma representação das pétalas do lótus. E aqui mostra o plexo solar, o sacral, fala sobre o dever, mas tudo baseado no budismo. O que tem de budismo aqui, que ela cita? Ora, se independe de religião, por que eles vão buscar no budismo? O budismo é uma religião. Então, eu fico questionando o que tem por trás desses pensamentos que saem dessas universidades, porque é de lá que partem as teorias. Elas começam nas universidades, pelas pesquisas. Então, eu fico pensando o que tem por trás, né, de tudo isso, desse pensamento acadêmico. Harvard, principalmente partindo de Harvard. Sei lá. Eu fico assim, sabe, com moscas voando na cabeça. Mas fazer o quê, né? A gente não sabe, assim, cabeça... Ai, se não depende de religião, por que vão buscar no budismo? Então, se bem que hoje a gente vê, já tem um movimento de religiosidade, né, nas universidades. Não são todas as pessoas, claro. São pequenos grupos, né? Eu não sei se é de religiosidade, é de espiritualidade. Tem até a matéria, medicina e espiritualidade. Espiritualidade, é. E eles falam que não depende de religião. Afirmam isso. Mas as pesquisas acadêmicas, que ela é de Harvard, a Deiná, ela e o marido. Então, por que buscar o budismo? É um questionamento meu, né? Mas também é uma pergunta para a qual eu não tenho resposta. Pelo visto, nem nós, né, meninas? A dona Honora entrou também. Quer dizer, pediu para entrar, mas ainda não está aqui. Vamos ver. Então, agora, gente, foi o tempo, né, Ana, que vai encaminhando. Agora nós vamos entrar na criação. Agora a dona Honora entrou. Porque não deixa de ser um começo, né, Marlene? Eles começam assim e chega lá, né? E chega lá, se Deus... E chega lá. Porque, da mesma maneira que tem os materialistas, que são incrédulos, tem também os espiritualistas que creem na existência da alma, que vê até os espíritos trabalhando ali nas cirurgias, aqueles que têm mediunidade, aqueles que têm, assim, são mais intuitivos, mais perceptivos. Tudo meu telefone. Né? Estou ouvindo nada vocês. Dona Honória, tá boa, bem? Dona Honória, o que a senhora falou? A senhora não está nos ouvindo? Ixi, o que será, hein? Coitada, ela falou que acha que é do telefone dela. Ela falou, não sei, meu telefone, não estou ouvindo vocês. Ela falou isso, não tinha entendido. Acho que ela vai ter que trocar esse telefone dela. Coitada. Verdade. Ela saiu, certo, ela vai tentar. Certo, ela entra outra vez. A criação agora. 10. Deus é o criador de todas as coisas. A afirmação. Essa proposição é a consequência da prova da existência de Deus. Então, Deus é o criador. Aí ele diz que essa proposição, essa frase, né? Essa proposta, é a consequência da prova da existência de Deus. Se ele existe, ele criou tudo, né?
Ele é o Criador. 11. O princípio das coisas está nos mistérios de Deus. Tudo é afirmação, não está perguntando, não. Tudo diz que Deus é o autor de todas as coisas. Agora vai perguntar. Mas quando e como ele as criou? É a matéria igualmente eterna? É o que ignoramos. Sobre todas as coisas que ele não julgou conveniente revelar-nos, só se podem estabelecer sistemas mais ou menos prováveis. Há efeitos que presenciamos que podemos atribuir a certas causas, mas há um limite que nos é impossível transpor. E querer ir mais longe seria, ao mesmo tempo, perder tempo e expor-se a ficar desnorteado. Tem coisa que, se a gente for querer escarafunçar, a gente vai ficar desnorteado, né? Aí, eu não sei se vocês concordam comigo. Eu acho que aí vai entrar a fé, nesse quesito aí. Porque se eu começar a fuçar muito, mas como Deus fez isso? Mas e quando? Aí a minha inteligência não permite alcançar isso. Então, eu tenho que ter fé aqui. Eu acho que a fé que fala, não, Deus realmente existe, e vai chegar a hora que eu vou conseguir entender isso. Não sei o que vocês pensam sobre isso. Lá no Livro dos Espíritos fala, né, que não adianta você querer explicar a luz a um cego de nascença, porque falta um sentido para nós entendermos em plenitude, entendermos plenamente toda essa criação. Né? E aqui vale lembrar o criacionismo, as religiões criacionistas, né? Os evangélicos, por exemplo, eles são os testemunhas de Jeová, eles são criacionistas, eles não acreditam na evolução. Eles acham que tudo foi criado a partir de Adão e Eva. Dali, então, não acreditam na evolução, como o Espiritismo acredita, que nós estudamos na Gênese, todo aquele processo evolutivo, inclusive do próprio planeta, né, com os seus habitantes. Tem evangélicos, uma vez eu ouvi falar, lá no Pestalozzi, os pais estavam reclamando, um casal, né? Não era todo mundo, porque a professora estava explicando sobre a evolução, e ela não queria que explicasse, porque ela não acreditava nisso. E eles falam que é científico, e eles tentam derrubar a teoria da evolução do, como é que ele chama? O Darwin, né? O Darwin. E eles colocam o criacionismo mesmo como uma tese, nem a hipótese, é uma tese científica. Aí é complicado, né? Porque toda escola ensina isso, né? Toda escola. Eu não sei como que essa professora se saiu, não. Porque não era da minha época isso, não. Foi muito diferente. Bom, então vamos lá, gente. É igual a Ana Luísa lembrou, né? Que fala no Livro dos Espíritos. Há situações aqui que a gente tem que ter fé e acreditar, porque nós somos cegos, né? Como cego de nascença. Vai explicar a luz ou vai explicar alguma coisa difícil, né? Se ele chegou antes, tudo bem, mas se ele nasceu cego, há coisas que é difícil. E assim estamos nós, né? Perante Deus. Foi igual o exemplo que a gente vê, né, no Livro dos Espíritos, o exemplo do relógio, o relógio funcionando direitinho, as peças. Tem que ter uma inteligência ali por trás daquele mecanismo todo do relógio, marcar as horas. Né? Tem um outro exemplo também que costumam dar. Você joga um monte de tijolos no terreno,
e telhas, a casa não vai ser construída se não tiver um engenheiro, um arquiteto e um pedreiro para colocar mãos à obra e construir. Então, o acaso não existe, existe uma causa. Fala no Livro dos Espíritos. E essa causa é Deus. É interessante, eu lembro que a dona Antonieta contava, né, que alguém também teria contado, que fizeram uma maquete do planeta, aquela coisa mais linda, os mundos e não sei o quê. E aí a pessoa era materialista, mas a hora que ela viu, ela se deslumbrou. E ela queria saber quem que era o autor daquela obra. Aí a pessoa falava assim, não, isso aí não tem autor, não. Isso aí é o acaso. Apareceu. Não, mas isso não é possível, alguém construiu. Mas você está admirando, você quer ver quem construiu, você acha que tem um autor, mas você não acredita que tem um autor que criou também o universo, mas a réplica dele você acha que tem que ter? É uma saída para o outro também, né? Porque a pessoa estava admirando e queria saber o autor, e o outro dizia que era obra do acaso. Mas do universo mesmo, ele achava que era o acaso, né? Interessante, né? Então, vamos lá, gente. Na pesquisa do 12, na pesquisa do desconhecido, o homem tem por guia os atributos de Deus. Na averiguação dos mistérios que nos são permitidos sondar pelo raciocínio, há um certo critério, um guia infalível, os atributos de Deus. Desde que admitamos que Deus seja eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, que ele seja infinito em suas perfeições, qualquer doutrina ou teoria científica ou religiosa que tendesse a lhe subtrair uma parcela de um só desses atributos seria necessariamente falsa, visto que visaria a negação da própria divindade. E aí, gente? Se você não conhecer os atributos de Deus, fica difícil entender todo o mecanismo, né? Então, a gente tem que entender que ele é eterno, ele é imutável, ele é imaterial, ele é único, é onipotente, soberanamente justo e bom. Isso nós não podemos perder de vista, né? E, portanto, ele é infinito em suas perfeições. Qualquer doutrina científica ou religiosa que tendesse a subtrair uma parcela de um só desses atributos seria necessariamente falsa. Olha que princípio interessante, é bom a gente seguir isso, né? Qualquer doutrina, qualquer filosofia que tira um desses atributos, ela é falsa. Por si mesma, ela é falsa. Interessante, isso aqui é bom, né? Nunca tinha atentado para isso, não. Eu acho que nós temos que ter muita segurança na nossa fé. Eu, por exemplo, já convivi com pessoas que uma fruta no pé falava que era a natureza, que não existe o poder de Deus ali naquela fruta. Eu entendo de que Deus é maravilhoso e ele fez com que aquela semente desse aquele fruto e com semente dentro para continuar produzindo. Esse é o meu entendimento. Agora, é muito difícil conviver com pessoas que acham que não existe Deus, de que tudo é a natureza, porque é perigoso que pode abalar o nosso raciocínio e deixar a gente, às vezes, em dúvidas. Então, é preciso muita persistência de pensamento, muita fé e convicção de que Deus é o maior, é o ser supremo. Não é mesmo? Porque se nós deixar alguém conduzir nossos pensamentos, a gente pode titubear. Verdade, dona Nair. Se a gente for analisar assim,
Não pode deixar se levar, não é mesmo? Porque Tem tem que ter uma pessoas que têm inteligência argumentos. suprema, né? Tem que ter essa inteligência suprema, causa de todas as coisas. Aqui nesse livro ela fala no ponto de Deus, que tem no cérebro, que eles descobriram o chamado ponto de Deus. Aí. E é isso mesmo, né? Seria a essência de Deus em nós, né? É a marca. Igual A aquele. marca do obreiro em sua obra, como diz Kardec, né? É. Tem, por Você exemplo, vê esse universo infinito, que a gente não sabe nem... Nossa, nós enxergamos uma partezinha aqui a olho nu, e o que tem, né, de galáxias e de estrelas, e de sóis, e de planetas, e asteroides, e poeira cósmica, e tudo assim organizadinho, nossa, coisa maravilhosa, né? Os nascedouros de estrelas, as nebulosas, onde as estrelas nascem, aquelas estrelas que implodem e morrem, né? A temperatura das estrelas, determinando a cor de cada uma. Gente, isso é coisa mais linda, né? Coisa mais linda. a gente não vê não vê nada, né? Se for E ver. uma flor, você E tudo olha que a assim, gente uma vê é bonito. flor, você fala, gente, quem que criou isso? A cor, né? Você pega a rosa, um roseidal, tem rosa de tudo quanto é cor, vermelha, rosa, roxa, branca, cada uma com um perfuminho diferente, cada flor. Gente do céu, que Não, tem variedade! que às vezes você pega uma flor, parece que aquilo foi feito à mão, né? É, Uma tonalidade, vai em degradê, outra tonalidade, você fala, meu Deus, que coisa mais linda, né? e o perfume, né? Eu É, tenho um manacá de quintal aqui na minha porta, às vezes, na primavera, quando ele floresce inteirinho, vem o perfume aqui dentro da minha sala, e ele é lá na calçada. É um perfume, e tem ele uma. tem esse matiz também, que você está falando aí, né? Nas flores. Que coisa linda, que coisa magnífica, gente. Como é que você vai duvidar de Deus? Como é que você vai duvidar que aquilo pensar que aquilo é obra do acaso? Não tem como. Verdade. O nosso corpo, É, olha o nosso corpo, gente. Os vasos, as veias, as artérias, os órgãos, tudo funcionando em harmonia, a não ser que você esteja doente, aí desarmoniza, mas é perfeito o intestino. Funciona o intestino normal todos os dias, os rins, né, a bexiga, a urina. Gente, a digestão, ó, sem depender de você, os órgãos têm aquela autonomia. Não, é muito lindo, né? É muito lindo. só pode ser Deus, né? Não tem conversa, não. Agora, o 13. Os mundos materiais tiveram um começo e terão um fim. Olha o que ele falou. Quer a matéria exista de toda a eternidade como Deus, ou tenha sido criada a uma certa época, é evidente, pelo que se passa diariamente diante dos nossos olhos, que as transformações da matéria são temporárias. E dessas transformações resultam os diferentes corpos que nascem e se destroem sem cessar. Sendo os diferentes mundos produtos da condensação e da transformação da matéria, devem ter, como todos os corpos materiais, um começo e um fim, de acordo com as leis que nos são desconhecidas. A ciência pode, até certo ponto, estabelecer as leis de sua formação,
e remontar a seu estado primitivo. Toda teoria filosófica em contradição com os fatos demonstrados pela ciência é certamente falsa, a menos que prove estar errada a ciência. Então, você veja bem, vamos lá para a astronomia outra vez. As estrelas nascem, têm um tempo de vida e depois elas colapsam. A morte de uma estrela chama colapso. Elas colapsam e morrem. Então, elas têm um tempo de vida, assim como o nosso planeta vai ter, como o Sol vai ter, tudo que é matéria vai ter seu princípio e seu fim. Mas o espírito permanece. Ah, mas e aí? E aí? A Terra vai acabar um dia? Vai desaparecer? O Sol vai desaparecer? E, consequentemente, os planetas em torno dele também vão colapsar, né? Vão morrer e vai virar poeira. Os nossos corpos também viram poeira, mas o espírito permanece. E vão para outros mundos. Porque, ao mesmo tempo que os astros colapsam, também nascem outros. Estão nascendo outros diariamente. Então, Deus, no livro dos Espíritos fala, trabalha sem cessar. Ele não cessa, ele não para. Então, a criação, ela é feita assim, constantemente. Então, mundos são criados, espíritos são criados, e o universo é infinito. Então, quantos mundos tem? Nós, como espíritos, vamos habitar outros mundos. Acabou a Terra? Quando que ela vai acabar? Quando nós já estivermos também em plenitude, capazes de habitar mundos diferentes, mundos mais evoluídos. Aí não tem mais necessidade desse aqui. Ele acaba. Nós não vamos ficar desabrigados, né, Ana? Não. Nós não vamos ficar desabrigados. E como ele cria incessantemente, vai criar outros mundos compatíveis com os espíritos simples, ignorantes, que vão evoluir. E ontem a gente estava discutindo lá no Joana de Ângeles, o grau máximo mesmo é Jesus. Agora, eu não prestei muita atenção no que a Nilza falou sobre Jesus. Mas Jesus é um dos Cristos. Existem uma infinidade de Cristos, que é o grau máximo da evolução. Os espíritos deixam claro isso. O grau máximo é a condição de espírito puro, como Cristo. Não tem uma categoria diferente. Jesus é um dos Cristos. Então, tem gente que fala, tem ainda os espíritos crísticos. Espíritos crísticos, Jesus é espírito puro. Lá no livro dos médiuns fala, na revista Espírita fala, no livro dos Espíritos fala, são ministros de Deus. Eles são capazes de traduzir o pensamento divino. Então, se eles são capazes de interpretar, de traduzir o pensamento divino, de manifestar para nós o pensamento divino, gente, eles são homens-deuses. E nós vamos chegar lá um dia, nessa nossa caminhada evolutiva, nós vamos ser Cristos. Vamos ser governadores de mundos. É assim que caminha tudo nesse universo. Então, na minha inteligência pequena, eu me satisfaço muito com isso, e eu não vou procurar além, porque se lá fala que é o grau máximo, é o grau máximo. Inclusive, são co-criadores de Deus. Só nós somos também co-criadores, nós não reproduzimos, nós não temos nossos filhos.
Nós somos co-criadores com ele. Agora, já imaginou um espírito puro? O que que ele cria? Ele cria mundo, gente. Eles agem como se fossem arquitetos, designers, desenhando essas flores, né? Projetando mundos diferentes. Nossa, é lindo demais tudo isso. Eu Não fico tem assim, ó, mistério, né? eu fico deslumbrada. É verdade. Isso mesmo. E por mais que o homem tente imitar, igual a dona Nair falou, né, da fruta, a semente ela vai reproduzindo outra, e a outra semente reproduz, e o homem não Então, pode olha que imitar coisa as linda. coisas belas, o homem, mas isso ele não faz. É, Já e você experimentou. olhando uma semente de... a hora que ela falou, você olhando uma semente de laranja, uma semente, você não vê ali uma laranjeira ali, e a laranjeira está ali, naquela semente. Você planta, vai virar uma laranjeira. Não, é magnífico, gente do céu. É É isso. lindo demais. Em toda semente tem a árvore, né? Ou a planta, né? Enfim. É maravilhoso mesmo. Número 14. Ao criar os mundos materiais, Deus criou também seres inteligentes, a que chamamos espíritos. 15. Agora vamos lá, hein? A origem dos espíritos e o modo como foram criados não nos são desconhecidos. Já falou, tem conversa. Sabemos apenas que foram criados simples e ignorantes, isto é, sem ciência e sem conhecimento do bem e do mal, mas suscetíveis de aperfeiçoamento e com igual capacidade, com o tempo, de tudo adquirir e tudo conhecer, isso que a Ana Luísa acabou de falar. A princípio, permanecem numa espécie de infância, sem vontade própria e sem consciência perfeita de sua existência. Tem umas notas aqui que eu pulei, deixa eu ver onde que estava essa nota. O número 7 é a hora que ele fala assim, quer ver? Eu vou voltar um pouquinho, gente, porque às vezes é importante. Qualquer doutrina ou teoria científica ou religiosa que tendesse a subtrair uma parcela de um só desses atributos seria necessariamente falsa, visto que visaria a negação da própria divindade. Aí tem uma nota aqui, quer ver? A existência de Deus se prova pelo princípio espírita de que não há efeito inteligente sem uma causa inteligente. Não há efeito inteligente sem uma causa inteligente. As ciências provam que o universo é uma estrutura de leis e não um caos produzido por acaso. Do grão de areia e da folha de relva até os grandes sistemas estelares, tudo denuncia a existência de uma inteligência criadora e diretora do universo. Kardec mostra, no tópico acima, que as teorias materialistas, as doutrinas satânicas e outras que negam alguns dos atributos de Deus são necessariamente falsas. Pois se opõem à necessidade lógica da existência de Deus e dos seus atributos. Faltou em alguma teoria, alguma ciência, alguma coisa, faltou um dos atributos de Deus, ela é falsa. Agora vamos ver a número 8, onde que fala, para eu ler aqui, quer ver? Quer a matéria exista de toda a eternidade como Deus, ou tenha sido criada a uma certa época, é evidente pelo que se passa diariamente diante dos nossos olhos, que as transformações da matéria são temporárias, e dessas transformações resultam diferentes corpos que nascem e se destroem, sem cessar. Olha a nota. A matéria não se constitui apenas de formas materiais que conhecemos. Veja-se item 22 do Livro dos Espíritos. Matéria e espírito são os dois elementos fundamentais do universo. Essa razão porque Kardec acentua a natureza temporária das transformações da matéria. Então, é Deus, o espírito e a matéria, né?
Então, muitas vezes, a matéria ela não é só essa que a gente vê compacta, assim, ela tem as suas sutilezas também, né? Não é isso? O perispírito, por exemplo, é uma dessas sutilezas. Exatamente, é. E que cada perispírito, ele não é igual ao outro, ainda que esteja habitando no mesmo planeta. Se você pegar um espírito mais evoluído, o perispírito dele é diferente, né? É diferente, porque ele vai pegar, É, para organizar o seu perispírito, ele vai pegar os fluidos mais rarefeitos, mais puros, né? Isso mesmo. Agora, atrasadinha, assim, igual que nem que eu, já não sabe nem fazer o corpinho direito, faz um corpinho meio de macaco. Ai, meu Deus, todos nós, por enquanto, né? Se fosse só você, estava bom, Ana. Sabe nem Agora, desenhar direito. eu não cruz credo, nem gosto de pensar isso. 16. À medida que o espírito se distancia do ponto de partida, as ideias vão nele se desenvolvendo como uma criança. E com as ideias, o livre-arbítrio, isto é, a liberdade de fazer ou não fazer, de seguir tal ou qual caminho para o seu adiantamento, o que constitui um dos atributos essenciais do espírito. Na medida que a gente vai evoluindo, nós vamos melhorando, né? Nós vamos, igual você pegar uma criança, um adolescente, um adulto, uma pessoa mais de idade, diferença de pensamento, porque já teve mais conquistas, né? Assim, o espírito, no seu início da trajetória, ele está bem restrito. Então, ontem a gente estava estudando o bem e o mal, né, Marlene? E as polaridades, né? O demônio, o anjo. O demônio que nós temos em nós é pelo livre-arbítrio, já é pela razão. Porque fala que, às vezes, o instinto, Kardec fala, é melhor guia que a razão pode falsear. Olha aí. Então, às vezes, pela razão, nós falseamos, nós pegamos esses argumentos falsos, esses sofismas. Então, aqui ele está falando, ó, chega num ponto que vem a razão e o livre-arbítrio. Você é capaz de fazer escolha. Mas, na sua essência, você é anjo, você não é um demônio. É a diferença do maniqueísmo, porque no maniqueísmo, você tem os anjos e tem os demônios. Duas forças com o mesmo poder. E não é bem assim. Nós temos o demônio em nós, mas pelo livre-arbítrio, pela nossa escolha, porque na nossa essência, nós somos bem. Só o bem. E todo mundo vai chegar só o bem. Só o bem. Pode demorar, pode dar cabeçada, pode aprontar, mas todo mundo vai chegar no bem. Tem que alimentar. É bonito isso, né? A gente acreditar nisso. O que você falou, Verinha? Tem que alimentar? O lado do bem, então. Exatamente, Vera. A gente tem que harmonizar, a Joana de Ângeles fala, nós temos que harmonizar essas polaridades que existem em nós. De que maneira que nós vamos harmonizar? Praticando o bem no lugar do mal. Então, aí vai depender do quê? Da nossa vontade. Se nós tivermos uma vontade firme, nós não vamos ter desejo de vingança e não vamos vingar de ninguém. Porque eu vou substituir esse vício por uma virtude. E assim nós vamos harmonizando, chegando à luz. Nós seremos iluminados. Nós vamos nos iluminando aos poucos. Não dá para fazer tudo isso numa vida só. Por isso existe a reencarnação. Para a gente, aos poucos, ir se autoconhecendo, se autoiluminando, e nós não vamos nos autoconhecer plenamente numa só vida. Jamais.
e nem iluminar numa vida só. Porque nós não somos obrigados a passar pela fieira do mal, fala lá no Livro dos Espíritos, mas nós somos obrigados a passar pela fieira da ignorância. Então, nós temos que vencer a nossa ignorância pelo nosso próprio esforço. E aí que entra a É uma vontade. caminhada, né, gente? Mas se você for ver, é uma beleza, né? Porque quando a criatura chega num determinado patamar, o espírito, você fala que beleza. É tudo conquista dele. E todos nós vamos chegar, né? Pode falar, Verinha. Então, nós estamos terminando a Revista Espírita na quarta-feira. Você estava, Marleninha? Não. Então, aí o Mário sugeriu de estudar obras póstumas. Ele me contou isso. Eu estava comentando com a Ana Luísa. Então, e aí o Antônio falou, não, já tem o grupo tal. Mas é bobagem do Tom, deixa estudar. Quanto mais grupo tem, melhor, não é? Então, e aí o nosso está tão pequenininho, e eu estou achando difícil essa obra póstumas agora, gente. O começo começou tão bonitinho, mas agora está pegando, hein? E aí, então a gente volta na Revista Espírita, alguma coisa no final e tal. E aí eu queria comentar com vocês isso, sabe? O Tonho falou isso para mim, até comentei com a Ana Luísa, a hora que ela tinha entrado, vocês não tinham chegado. Eu falei assim, eu falei isso para o Tonho. Tonho, o que tem ter mais de um grupo estudando? Tá? Não tem problema nenhum, não é? Cada grupo vai ter uma visão até bom. Eu penso isso. Vai ser diferente, né, Maria? Eu não vejo problema, não. Ó, você vê que o Dolphin queria também, o Mário, sem um conversar com o outro. Isso que eu achei mais engraçado. É porque é para estudar mesmo, que essa aqui é uma obra que a gente também não estuda, né? É verdade. Mas fala para o Mário. Eu não entrei quarta, Verinha, porque faltou uma professora dos bebês, eu tive que ajudar. Certo. Mas saí de lá, falei assim, se eu não desencarnar hoje, eu não desencarno mais. Criança cansa, né? Eu já não dou mais conta disso. Verdade. Mas aí eu tinha que ajudar, não ia ter outro recurso. Então, vamos lá, gente. Olha lá, olha o que vai falar. É o que nós estamos falando, que a Ana já falou. A meta final de todos os espíritos é atingir a perfeição. De que é suscetível toda criatura, não é algumas. Toda criatura, todo filho de Deus. O resultado dessa perfeição é o gozo da felicidade suprema, que é a sua consequência e que eles alcançam mais ou menos rapidamente, conforme o uso que fazem do seu livre-arbítrio. A Ana acabou de explicar isso. Acabou de explicar. Todos nós partimos da ignorância, mas todos nós vamos fazer a mesma trajetória? Claro que não. Lógico que não, né? Então, uns vão chegar mais cedo, outros mais tarde, mas não importa. Isso que é bonito, todo mundo vai chegar, né? Todo mundo vai chegar. É igual o aluno que não estuda a matéria, né? Matéria estudada, matéria dada, matéria estudada, não é assim que funciona a escola? O professor fala, ó, matéria dada, matéria estudada. Tem aluno que estuda todos os dias a matéria dada. Tem aqueles que deixam acumular, depois não dá conta, vai mal na prova, repete o ano. Assim somos nós como espíritos. Uns pegam firme na ação, nos projetos, nos seus projetos de vida, nas suas ações, nas suas atitudes. Outros vão empurrando com a barriga, procrastinam, deixam para amanhã e vão ficando atrasados. Mas vai chegar uma hora que os atrasadinhos também vão. Aí, onde tem aqueles que passam na frente, porque se esforçaram mais. Então, esses evoluem mais rápido do que aqueles que negligenciam, que não faz a tarefa de casa. Não é? A tarefa de casa nossa é dura, hein, gente? Então, o que Jesus ensinou.
Pois É é. fácil, não é? Ai, Senhor Jesus. É fácil, né, Nair? Toda hora a gente trupica, né? Toda hora tem um tropeção, né? Mas é muito bom a gente enxergar esses tropeços, porque se a gente enxergando cada tropeço, é uma análise que a gente faz do conhecimento, para o conhecimento, né? Então, quando a gente chega, por exemplo, neste horário que a gente vai ver os tropeços que teve e as coisas boas, os tropeços sempre são mais. Então, se nós analisar bastante, pôr em prática os ensinamentos divinos, que são maravilhosos, então eu acho que é um dia de aprendizado que nós teremos, né? Cada dia é um dia de aprendizado, mas se nós ficar voltados só por aquilo que foi bom, aquilo que foi maravilhoso, e não gostando de corrigir aqueles tropeços, nós vamos ficar na iniquidade. Então, isso não é bom para nós, porque nós estamos perdendo tempo, e o tempo para nós é sagrado aqui. Então, nós temos que evoluir bastante, crescer, para nós chegarmos com mais facilidade lá adiante, onde temos que ir, né? Então, os verdade. tropeços nos ajudam muito, muito. Então, Ajuda mesmo. A senhora tem tem que ser razão. com paciência, com tolerância, aceitação e olhar o porquê daquele tropeço, né? Daquele erro grave, daquelas palavras mal faladas durante o dia, daquelas coisas que ouvimos e não gostamos. Então, se nós vamos pôr em prática ou se vai deixar como está. Então, isso aí já é um ensinamento que nós temos para a nossa evolução. É importante demais cada acontecimento. Nós temos que analisar bastante, porque tem 24 horas, né, para a gente analisar e pôr em prática. É, muito A bem. bênção divina, esse entendimento e aceitação, se nós tivermos, né? É o caminho. Como diz, nós temos professor, nós temos a lição. Igual a Ana falou, tem que ser um bom aluno, Tem. um bom aluninho. Mas aqui eu acho que nós vamos parar, deixa o 18 para a semana que vem. Vamos dar um toque, vamos chamar, ver se a gente consegue mais companheiros, né? Assim, eu não importo de ficar só 4. É tão bom esse estudo, né? Eu não me importo, não, mas se tiver mais pessoas é bom, né? É bem pesado, né? O entendimento é bem pesado, eu estou sentindo. Mas, então, precisava da Nara Carlone aqui, voltar o Cohen aqui comigo. Nós temos aqui a Ana, dona Pois Nair, é, então, tem a Ana aí, olha. Graças mas, a assim, Deus. tendo mais pessoas... Aprendi muito hoje. Aprendi muito. Foi muito bom o estudo. Foi maravilhoso. Foi uma bênção divina o nosso encontro. Foi mesmo. Eu vou dar um toque no Vitor, né? A senhora foi tão esclarecedora. Não, pois é. Não precisa nem da Nara, nem da Ana, nem da Marlene, nem da Verinha, nada. A senhora tem a sabedoria. Não, com vergonha. Tem mesmo. A senhora falou tudo aí muito bem, o que a senhora falou sobre o autoconhecimento. Nós temos 24 horas para chegar à noite, colocar a cabeça no travesseiro e fazer a nossa reflexão do dia, para ver onde que nós falhamos, o que nós temos que corrigir em nós, porque nós já temos consciência do certo e do errado. Isso aí a gente tem mesmo, né? Tem mesmo. Do bem e do mal que nós praticamos. Nós temos que fazer o treino mesmo. Aí que está o perigo, né? Porque nós já temos conhecimento, então, se nós errarmos, então, nós estamos voltando atrás, não é mesmo? A nossa própria consciência vai nos acusar
daquilo, porque aquele que muito será dado, muito será pedido, né? Então, Sim. se nós já recebemos, já temos a condição de entender, então nós não podemos vacilar e voltar atrás. Mas tem um porém aí. É difícil, primeiro, a gente intelectualiza, depois que moraliza, porque o conhecimento intelectual vem primeiro. Lá no Livro dos Espíritos fala isso. Conhecimento intelectual vem primeiro, depois vem o moral. Por isso que dá a impressão que nós estamos dando um passinho atrás, mas não estamos. Sei. Não estamos, porque o espírito não retrograda. Não. Aquilo que foi aprendido, está aprendido para sempre. Isso, Agora, aquilo isso. que nós não conquistamos ainda, nós temos que conquistar. Vamos com força. E Então, fé. é assim, né? Se É Deus assim que funciona. Mas intelectualiza primeiro, depois que moraliza. É porque o Por isso que é intelecto é mais difícil. fácil, né, Ana? Porque a moralização é a prática. A Entendi. intelectualização é o cognitivo, é o estudo. A É. moralização é a prática e difícil é praticar.